Então hoje o tema do nosso estudo é virtudes de uma mãe. O texto está em 1 Samuel, capítulo 1. Eu ia pedir se alguém sabe sobre qual mãe que nós iríamos falar, mas o Darcy vai saber, né, Darcy? Hoje de manhã eu vi a postagem do Darcy aí, e ele postou um texto sobre Ana, e nós vamos falar sobre Ana, né? Muito legal. Capítulo 1. Se hoje você não leu um capítulo da Bíblia inteiro, adivinha o que nós vamos fazer? Vamos ler o capítulo inteiro, né? Muito legal, porque eu acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui passar um estudo, e na mesma semana o Darcy também tinha publicado. Para quem não sabe, né, o Darcy, ele tem uma coluna no jornal Farroupilha, onde que ele posta semanalmente, né, Darcy? Semanalmente aí uns artigos, né? E aí, depois que se converteu, mudou, né, Darcy? Mudou, e aí, 2 anos atrás, estava orando pelo estudo, o Darcy fez o mesmo endereço, e esse agora também. Então, se vocês quiserem acessar a coluna do Darcy lá, vai estar falando sobre Ana também. Vamos à leitura, a gente vai ler todo o capítulo, pessoal. É uma história rica, com muitos detalhes, né? Eu estava lendo alguns comentários, eles chegavam a falar em 12, 13 características de Ana que nós podemos aprender, né? Que nós podemos aprender com Ana. A proposta é a gente ver apenas algumas virtudes por causa do tempo. Então, preste atenção na leitura. Todo mundo encontrou 1 Samuel? Vamos à leitura então? Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Fineia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes derem filhos, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O voto de Nazireu, né? Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor.
Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz ao filho e deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ele ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que estava aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedi, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém? Que palavra maravilhosa, que história assim apaixonante. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, trabalhe no nosso coração por meio da sua palavra? Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa celebração maravilhosa, Pai. Nós nos sentimos aqui em família, Senhor, esse momento bonito na abertura, Pai, nas canções nas quais nós te louvamos, Pai. Nós realmente vivemos e sentimos aqui um ambiente de família, Pai, e não de show, Senhor, não de espetáculo, um ambiente, Senhor, onde nós vemos a beleza da tua igreja, Senhor, sendo manifestada nos nossos dias, Pai. E nesse momento também tão especial, Pai, onde nós estamos colocando a tua palavra diante de nós, Pai, a tua palavra viva, eficaz, eterna, Senhor Deus, a qual o Senhor nos deixou esse testemunho tão bonito da Ana, Pai. O Senhor nos deixou para que hoje, como igreja, Pai, nós estivéssemos meditando, orando, Senhor, sobre essa palavra maravilhosa. Que teu Espírito opere, Senhor, em cada um dos nossos corações, Pai. Nós sabemos que nós vamos ser transformados, Pai, dia após dia, Pai, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Oramos em nome do teu Filho amado, Senhor. Amém? Amém. Então, pessoal, hoje o estudo é uma homenagem às mães, mas esse estudo não é só para as mães, também pode ser para as mães espirituais. Muitas mães que não são mães biológicas, mas elas têm filhos na fé. Elas são mães espirituais. E também para os homens, eu tenho certeza que com essa história de Ana e toda essa paixão, essa devoção, nós homens também vamos aprender muito sobre Ana, e tenho certeza, como havia comentado mais uma vez, que o Espírito Santo vai trabalhar nos nossos corações, independente se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro. Tem uma frase muito interessante de Abraham Lincoln que ele diz: as mãos que embalam um berço são as mesmas mãos que governam o mundo. Ao longo da história, olha que frase, né? Então, olha só a importância, e eu quero destacar isso,
nesta noite a importância das mães, né? Ao longo da história nós temos muitos testemunhos, gente, de mães que se dedicaram à oração, à intercessão pelos filhos, à intercessão pela família, à intercessão pela igreja, à oração pelos perdidos da sua cidade, à oração pelo seu país. Mulheres de devoção, de oração. John Wesley, no século XVIII, ele foi um grande avivalista. Um homem de Deus, levantado por Deus. Adivinha? Ele reconheceu as orações da sua mãe. O quanto que as orações da mãe dele foram importantes. Agostinho, todo mundo conhece Agostinho, né? A mãe, sua mãe Mônica, durante toda a juventude, ele teve uma juventude bem promíscua, né? Mônica orava constantemente para que Agostinho pudesse encontrar a sua fé. E Agostinho depois ele vai reconhecer a importância das orações da mãe. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra? Bastante, né? Quem que era a pessoa que estava orando? Uma mãe, né? E aí, ela que tinha o quarto de guerra, né? Ela encontra outra mãe. E passa o filme, se você não assistiu, assista. Passa o filme orando, intercedendo pela família. Pela família. Mães, vocês têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da pessoa. Vocês têm grande influência na igreja, na vida da sociedade. Mães são muito importantes. Sabe, porém muitas mães eu vejo que às vezes elas talvez se esquecem de quanto importante elas são. Talvez ou não saibam o quanto elas são importantes para a igreja ou para a sociedade. E aí, preparando esse estudo, não tinha como não lembrar da mama, né? Minha querida mãe. Sabe essa Bíblia aqui? Primeira Bíblia minha, né? Ela tá velhinha, gente. E aí, sabe onde é que ela ficava? Num cantinho lá em casa, aberta em Salmos, né? Ficava lá, aberta em Salmos. E a minha mãe, seguido, ela me fazia eu ir lá com ela, a gente dobrava o joelhinho lá e lia um salmo e fazia umas orações. Apesar de eu não entender direito o que representava aquilo, e às vezes achar uma chatice, isso marcou minha vida. Eu já comentei com vocês uma história da minha mãe, né? E aí eu era pequeno, 8 anos mais ou menos, uma perna ela não crescia. E todos os médicos, eles desacreditaram minha mãe, tinha que fazer uma cirurgia, né? E não tinha jeito, e minha mãe ela não aceitava essa situação. Ela dizia que o meu filho vai se curar. E aí um tempo depois que eu me converti, né? Eu fui procurar as Bíblias em casa, né? Fui ver as Bíblias, porque eu nunca tinha ido atrás. E a mãe tinha aquelas Bíblias grandes, sabe? Bem antigas, e eu folhando a Bíblia, eu acho essa cartinha aqui. Eu acho essa carta. Aí pensa uma pessoa que chorou. Pensa uma pessoa que chorou. Essa carta é da minha mãe. E ela diz o seguinte. Minha mãe não sabe. Às vezes algumas frases é difícil de ler. Mas esses 4, 5 anos da minha mãe foram muito difíceis. Porque nós não tínhamos condição financeira. Os médicos aqui da Serra Gaúcha tinham desacreditado. E tinha um médico só em Porto Alegre. Eu lembro da minha mãe ter que estar me carregando no colo, nos ônibus. Ela levava marmita. Foi um período muito difícil e que a minha mãe teve muita garra. E essa carta diz o seguinte, dia 19 de julho de 1995. Pensamento, Deus de Jesus. Estou eu, Maria de Lourdes, escrevendo como vai ser a ida para Porto Alegre. Chegando lá, vai dar tudo certo com os médicos. Os médicos vai fazer outros exames e vai ser 80% melhor. Diogo vai ficar 2 dias lá. Chegando em casa, vai ser um dia bonito com o meu outro. Vai dar tudo certo. Amém, Deus. Lourdes, minha mãe. Vocês sabem o impacto que uma mãe tem na vida de um filho?
Sabe o impacto? Quando eu leio isso aí, eu conheci a Deus, aí eu fui pegar essa Bíblia. E há mais ou menos, há 24 anos atrás, tem o meu nome e o nome do meu irmão escrito aqui. Você sabe o que é a importância de uma mãe na família? Eu creio que a gente não tenha a importância de como uma mãe. E hoje eu olho para minha velhinha lá e eu agradeço ela. Porque mesmo talvez ela não tendo a clareza que hoje nós temos, ela orava. Passado 4 anos dessa luta, ela vem e me diz, depois de um tempo ela me disse assim, que ela teve um sonho. Gente, eu via minha mãe orando constantemente. Ela lavava a louça, ela estava orando. Ela fazia alguma coisa, ela estava orando. E aí um dia, ela me contou isso, né? Que eu era criança. Ela teve um sonho. Ela viu uma pomba se debatendo. E ela saiu correndo angustiada. Ela tirou, aquela pomba, ela estava com uma asa presa numa pedra em cima da asa. Ela removeu aquela pedra, a pomba voou. Ela acordou. Sabe o que ela disse? O Diogo vai ser curado. O Diogo vai ser curado. Os médicos não sabem como, mas eu estou curado. Amém? Mães, vocês são muito importantes. Muito importantes, vocês fazem a diferença. E são pequenos atos, como você ver uma mãe orando em casa, faz a diferença na vida da sua família e do seu filho. E a Bíblia traz muitos relatos de muitas mulheres. Sara, Miriam, Rabi, Débora, Ruth, Ana, Maria. Então o nosso objetivo hoje é ver algumas virtudes de mães que realmente entenderam que são importantes para a sua família. Primeira, não importa a situação exterior, a minha oração não deve cessar. A nossa oração não deve cessar. Você já se sentiu tão aflito pelas situações da vida, tão perturbado que nem conseguiu orar, não conseguiu? Eu acho que eu sou muito emocional, porque às vezes quando vem um baque, um balde de água fria, eu sei que eu preciso orar, mas eu não, sabe, eu digo, Deus. E fazendo esse estudo, gente, como eu percebi que Ana era realmente uma mulher devota a Deus. Porque independente da situação, ela nunca parou de orar. Se a gente pega o exemplo aqui, Ana viveu numa época extremamente difícil. Final do período de juízes, entrada para a monarquia. O ambiente onde que Ana estava vivendo não era saudável espiritualmente. Veja o contexto ao nosso redor, a sociedade. Era moralmente degradante, né? O sacerdote Eli, ele era piedoso, mas ele não teve muita disciplina com seus filhos, e o resultado dessa história de Eli e dos seus filhos é uma história degradante, de ganância, depravação, superstição, aflição nacional, né? E esse período é quebrado por quem? Por quem? Ana, uma mulher de devoção a Deus. Além da decadência espiritual da sua época, Ana enfrentava outro problema. Ela não podia ter filhos. Em sua época, gente, não ter filhos, a mulher não ter filhos, era considerado uma maldição. Infelizmente, na época da Ana, né, ser mulher, não ter filhos, era praticamente que não ter serventia, infelizmente, né? E como mesmo o Juliano comentou no louvor, isso é quebrado por Jesus Cristo, né? Veja comigo o versículo 6 e 7, vamos à leitura? Alguém que tem NVI, poderia ler para nós aí, por favor? Obrigado. 6 e 7. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Olha só o contexto, gente. Então o casamento estava
perturbado. A poligamia, né, nunca foi uma situação ideal. Deus nunca autorizou isso. Gerava o quê? Rivalidade, conflito, angústia, e era bem diferente do que o Deus havia planejado em Gênesis 2:24. Homem e mulher. Então a palavra de Deus apresenta a poligamia, o casamento com várias mulheres, como pecado. E esse relato sobre a família de Eucana é um forte exemplo disso. Imagina, gente, imagina aqui comigo, 2 mulheres vivendo debaixo do mesmo teto, disputando o mesmo homem. Coitado. Deve ter homem pensando em uma, já é difícil. Imagina 2. Os caras não pensavam, né, tchê? Porque 2 mulheres é 2 sogras, né? Então, tudo problema. Os caras não pensavam, né? Então, o que gerava? Conflito, briga, né? Disputa entre os filhos. Então, Ana, nessa relação, ela era o quê? Ela era a esposa preferida de Eucana. A tradição judaica diz que Eucana casou primeiro com Ana, mas provavelmente, como ela não tinha filho, depois de alguns anos, ele casou com a Penina, né? Então, seja como for, Penina tinha muitos ciúmes de Ana e sempre encontrava um jeito de o quê? Provocar a sua rival, de fazer Ana sofrer. Qual que era a grande vantagem de Penina, né? Ela era fértil, ela teve vários filhos, um atrás do outro, e seu orgulho aumentava cada vez mais que ela dava luz. Então, em vez dela sentir pena de, né, pena, né, em vez de sentir pena de Ana, ela fazia o que? Ela provocava, ela irritava. Vão vendo a situação de Ana, tá? Ela provocava, ela, incomodava. E aí a gente já chega a uma conclusão: Penina não era uma mulher de Deus, né? Sabe por quê? Porque, gente, uma característica importante do povo de Deus é ser bênção na vida dos outros. Nós somos bênção na vida dos outros. Nós não devemos levar maldição, mas nós devemos levar esperança. Nós devemos levar paz. Nós não devemos levar tormento. Então, Penina, ela só incomodava, só irritava, ela queria ver o mal de Ana. E nós cristãos, nós devemos sempre levar uma palavra de esperança, não desesperança. O povo de Deus é bênção na vida dos outros, é bênção. Quando a gente se converte, as pessoas ao redor começam a perceber essas bênçãos, né? Devagarzinho eles vão percebendo as mudanças. Então Ana vivia num contexto social, difícil, tá? O templo estava corrompido, né? Dentro da sua casa estava difícil porque a rival a provocava. Ela não conseguia ter filhos. Ela continuava orando. Segunda virtude, amada mas desencorajada pelo marido. Mesmo assim, Ana mantinha sua fé. Alguém lê versículo 5 aí, por favor. Participação das mães aí, hein? Não se sintam pressionadas. Obrigado. Mas Ana dava uma porção justa, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Olha só, seu marido amava mais que a Penina. Porém, Eucana não soube tratar Ana. Ele não soube como tratar Ana. Ao invés de motivar, aqui para os homens, hein? Ao invés de motivar Ana, o que Eucana fez? Ele desmotivava ela. Lê o versículo 8, Sinara, por favor. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha só, Eucana, ele amava Ana, porém ele não se compadecia da sua dor. No final do verso ele diz: Ana, eu sou bom demais para você. Tá vendo que maridão que tu tem? Tô te dando 2 porções aí. Para de chorar por essas coisas. Chega de ficar falando disso aí. Vida que segue. Homens, muitas vezes nós não somos assim. Eu estou falando de mim.
Muitas vezes nós não pegamos, por sermos talvez não tão sentimentais, né? Nós chegamos e o quê? Pof, né? Cortamos as nossas esposas, não nos sensibilizamos por elas. Em vez de nós motivar elas, nós desmotivamos nossas esposas. Nós não incentivamos elas. Nós muitas vezes desprezamos, principalmente quando a questão é espiritual. Agora as mulheres vão ficar felizes comigo. Muitas mulheres estão sobrecarregadas. Muitas mães com jornada dupla. Trabalha fora, vai em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que deixar a casa arrumada, porque tem homem xarope, né? Tem que arrumar a casa, tem que ainda dar atenção para o marido quando ele quer. Quando que essa mulher, homens, quando essa mulher vai ter tempo para orar? Quando essa mulher vai ter tempo para ler a Bíblia, para fazer devocional? É ainda capaz de dizer, mas minha mulher é meio espiritualmente. Não é verdade? Homens, muitas vezes nós desencorajamos as nossas mulheres. Desencorajamos as nossas mulheres. Então o papel do homem é encorajar suas esposas. Tá? Encorajar no quê? Espiritualmente, gente. Ajudá-las. Então olha a situação de Ana. Sociedade em decadência, certo? A sua rival provocando, vivia debaixo do mesmo teto. Se ela Ana, então ela diz, né? Pô, a sociedade tá acabada. Imagina ela dentro de casa, tá lá a Penina, alisando os filhos aqui, né? Ou passando com a barriguinha assim, né? Olhando para Ana. Aí ela vai para um canto, orar e chorar. Aí quem que vem? Eucana. Para de chorar, Ana. Tá toda hora chorando. Não é fácil. Que mulher, hein? Aí qual conselho tu daria para Ana? Né? Pegue, ó. Faz a malinha aí, né? Que conselho tu daria para Ana? Se fosse um cristão assim, dizeria, Ana, vai para a igreja. Vai orar. Vai lá falar com o pastor. Não é que ela fez isso? Versículo 12 a 14. Olha o que Ana fez. Leiam comigo. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ela estava onde? Ela foi lá no templo, né? Vamos dizer que é a igreja. Eli é o pastor aqui, tá? Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Coitada dessa mulher. Terceira virtude de Ana, ela era paciente. Ela era apaziguadora. Imagina, essa mulher já estava assim, ó, era todo lado vindo tiro. Vou para a igreja. Aí chega na igreja o pastor, tu tá bêbada, mulher? Te aparta do vinho. Misericórdia, eu fiquei pensando se for na aliança. Né? Eu digo, estava lá na rua 3-4 me esperando. Tu imagina se um líder de célula comete uma gafe, sem querer faz um mau julgamento. Como nós iríamos reagir? Tem alguém perfeito? Ninguém. Ana era paciente. Mulheres, Ana era apaziguadora. Pensa, se fosse aqui na aliança, eu acho, ia dar a Terceira Guerra Mundial. Pastor foi me falar que eu estava bêbado e eu estava orando. Que é isso? Tem que tirar ele. Me falaram uma coisa lá que eu não gostei. Vou achar outra igreja. Que é isso? Numa igreja falar uma coisa dessa. Tu vê como muitas vezes a nossa reação, ela é de divisão, né? E não de paciência, de apaziguar. Uma coisa a gente tem certeza, da morte, é que as pessoas vão errar com nós.
As pessoas vão errar com nós. Isso na igreja, isso na empresa, isso na nossa família. E quando a gente entende isso, a nossa resposta, ela vai ser uma resposta paciente e apaziguadora. Qual seria a nossa reação no lugar de Ana? Né? Já se embolava com Eli lá. Agora os homens vão gostar do que eu vou falar. Eu vou ler alguns provérbios. Mulheres, depois vocês não fiquem brigando em casa, hein? Provérbios 21:9, ele diz assim, ó. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que partir a casa com uma mulher briguenta. Sabe o que o Provérbios está dizendo? Ele está dizendo assim, ó. Fiquem se cutucando aí. Está dizendo o seguinte. Que é melhor o cara viver lá, sabe, na beiradinha do telhado, viver aqui, chuva, frio, pó, aqui quietinho, do que lá dentro com a mulher. Com uma mulher briguenta. Não acaba por aí, ó. 21:19. É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Gente, está dizendo o seguinte, que é melhor você ir para o deserto, fazer tua malinha, deserto, calor todo dia insuportável, de noite frio que tu não aguenta, não tem água, não tem comida, é vantagem tu ficar lá do que com uma mulher briguenta. 27:15, ó, termino. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Sabe aquele tim, 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 tim. Jesus amado. Mulher briguenta, gente. Virtude de Ana era ser paciente, apaziguadora. Mulher briguenta, ela assim, ó. O cara não fez, o marido não faz tempo abrir a porta. Tu viu o que aconteceu lá? Tem que arrumar a torneira lá, que estourou a torneira. Tem o tanque lá que tu falou que tu ia tirar, tu não tirou. O cara nem chegou. E ela não se contenta em brigar com o marido. Ela quer que o marido brigue com os vizinhos. Perceberam? Ela vai dizer assim, aquela vizinha lá não para de fazer barulho. Vai lá e fala com ela. Tira satisfação com ela lá. Ela não se contenta, ela quer que o marido entre na briga também com todos os vizinhos. Gente, uma virtude de Ana. Pensa a situação da Ana. Ela tinha todos os motivos para quebrar o barraco. Mas ela foi paciente. Ela foi paciente. Ela foi apaziguadora. Quarta virtude. A alegria de Ana está em Deus, não no seu filho. Olha que interessante. A oração de Ana começa no capítulo 2. Vou ler o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, tá? Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exultada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. O maior sonho de Ana era ter o quê? O filho, era ser mãe. Porém a sua realização maior, a sua alegria maior, né? Está onde? Em Deus. Está em Deus. A sua paz, a sua verdadeira alegria estava em Deus. Por isso, gente, se você, por algum problema biológico, não pode ter filho, não desanime, porque com Ana nós descobrimos que a nossa maior alegria se encontra em Deus. Se encontra em Deus. Os filhos são uma bênção? São. Os filhos são uma herança do Senhor? São. Mas a nossa paz, o nosso consolo, a nossa alegria está em Deus. Não somente nos filhos. E aqui um cuidado. Muitas vezes, a gente pede um filho, Deus dá. A gente torna o filho Deus. O filho torna o nosso Deus. Muitas mães começam a idolatrar a criança. E aí, até se afasta, eu tenho que cuidar do meu filho, eu não posso. Tá cheio de coisa, meu filho. Quando vê, tá vivendo pro filho. E esse não é receita de bolo, né, gente? Mas esse talvez seja um dos passos que nós damos errados,
né? Idolatrar o filho. Lá no futuro, depois de 15, 20 anos, a tendência dele se perder é grande. Porque ele se acha um mini-deus. Cuidado com a idolatria dos filhos. Sabe por que Ana, apesar de toda a situação, ela mantinha sua esperança, sua paz, sua alegria em Deus? Quinta e última virtude, gente. Ela sabia quem Deus era. Ela conhecia Deus. Ela tinha intimidade com Deus. Olha no versículo 6 a 8, por favor, da oração, tá? Capítulo 2. Olha a oração de Ana. Era uma mulher que conhecia Deus. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Ana se angustia sim. Ana clama sim. Ana chora sim, mas ela sabe quem é Deus. Independente de toda a situação que Ana passou, ela sabia quem era Deus. Ela sabia da soberania de Deus. Ela conhecia Deus. Ela tinha intimidade com Deus. E no final Ana sabe que independente de toda a situação, a vontade de Deus prevalece. Ana sabe que a vontade de Deus é a melhor. Ana conhecia Deus. Você vai lembrar de Jó? Nos 40 versículos, lá no final de Jó, nos últimos capítulos, aquele versículo famoso, né? Que Jó diz assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço, eu vejo a tua face, eu conheço você intimamente. Mães, tenham intimidade com Deus. Sejam íntimas. Muitas pessoas... E agora, homens, né? Todo mundo se contentam com a conversão. Que alegria, eu me converti, isso é uma coisa maravilhosa. Mas não pode parar aí, gente. Nós devemos nos aprofundar, devemos conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Por isso, Ana, independente da situação, ela se alegra em Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais vamos ter paz e alegria nesse mundo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos ter paz e alegria nesse mundo. Porque Deus é soberano. O que nós aprendemos com Ana, gente? O que nós aprendemos? Ana tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus. Certo? Olha a condição dela. Ana tinha todos os motivos para não orar mais. Olha como estava a casa dela. Ela tinha todos os motivos para desistir. Até havia corrupção dentro da igreja. Todos os motivos para achar um culpado pela sua situação, pela sua dor, pela sua injustiça. Ela poderia ter virado as costas para Deus em um ato de rebeldia. Porém, Ana manteve sua fé. Independente da situação. Independente da situação. Mães, vocês são muito importantes. Muito importantes. Valorizem esse papel. Busquem essas virtudes e tantas outras que nós encontramos, né? Talvez você se sinta injustiçada às vezes talvez você se sinta nem valorizada. Isso acontece porque nós não somos perfeitos. Os maridos não são perfeitos. Você vai se sentir, mas lembre de quem é Deus. Mantenha sua fé, sua oração. Seja uma bênção na sua família, uma apaziguadora, uma mulher paciente. Conheça Deus. Que alegria você entrar numa casa, você entrar em casa e tu vê tua esposa de joelhos dobrados e orando. Não só lavando a louça. Não só estendendo roupa. Não só cuidando dos filhos. Você vê a sua esposa fazendo um devocional, conversando com os filhos sobre Deus. Lembra? Marta, Marta. O melhor te foi tirado. Tenham comunhão com Deus.
Hoje eu cheguei de manhã cedo com esse estudo pronto, olhei para minha mãe, deu vontade de dar um abraço nela, sabe aquele abraço de faltar ar? Porque ela marcou muito a minha infância, muito a minha infância. Minha mãe não é perfeita, longe disso. Mas ela queria me ensinar o melhor caminho, o caminho de Deus. E mesmo na sua ignorância, mesmo não tendo escolaridade, mesmo não sabendo quase nem ler, ela me demonstrou que o amor de Deus é o melhor caminho e que com certeza eu vou fazer isso para os meus filhos. Amém?